Fala, galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem com todos? Espero que sim. Quanto tempo, hein? Quanto tempo ficamos afastados? Mais de um mês, né? Por motivos de força maior, nós tivemos essa pausa nos nossos estudos. Peço até que vocês exercitem aí a caridade e a compreensão comigo. Mas o importante é que o trabalho está de volta. O trabalho até pode tirar algumas pausas, né? Mas ele não pode parar. E ele não vai parar. Estou me comprometendo aqui com vocês novamente, né? Precisei desse tempo afastada, mas o importante é que agora eu estou de volta com vocês e nós vamos estudar. Estudar a doutrina nunca é demais. A gente está estudando agora Transição Planetária, esse livro incrível de Divaldo Pereira Franco e do Manuel Filomeno de Miranda. Eu espero que nesse tempo vocês tenham relembrado os vídeos antigos, né? Não só de transição planetária, mas também de perturbações, de nosso lar, que também está todo disponível já aqui na nossa página, né? Então a gente aproveitar essas pausas para relembrar o que já estudamos, isso é importante também. E claro, né, sem esquecer a leitura do livro, porque é muito importante, complementa bastante tudo que a gente ensina aqui, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estudar. Tivemos aí uma pausa, mas agora vamos com força total, se Deus permitir, se Deus quiser, tá certo? Hoje vai ser a nossa quarta aula do livro Transição Planetária, né? Esse livro que vai tratar, entre outras coisas, do socorro espiritual prestado às vítimas do tsunami que aconteceu, né, em 2004, que atingiu vários países, né, Indonésia, entre outros. Nós vamos ver o que aconteceu do lado de lá, enquanto o mundo sofria com essa catástrofe. Então, o Manuel, ele fazia parte de uma equipe liderada pelo Dr. White, e aí eles estavam juntos, ajudando o máximo de almas que eles conseguissem. Então, na nossa última aula, vocês se lembram? Quem tem a memória boa aí, hein? Tem tempo essa última aula? Mas na última aula, nós vimos que, além dos espíritos que tinham desencarnado nesse desastre ambiental, tinham outros que já estavam lá naquela região sofrendo, sendo vítimas de legião de trevosos, né? E a espiritualidade, que não perde tempo, estava aproveitando aquela chance para auxiliá-los também. Então, na nossa última aula, vocês vão se lembrar que a equipe do Dr. White estava lá ajudando e de repente vem essa legião perguntando o que eles estavam fazendo lá, quem eram eles para estar ali naquele território que pertencia a eles. E aí o Dr. White faz uma grande doutrinação, vamos dizer assim, para todos que estavam ao redor. Ele se transforma como se num farol, né, numa lâmpada, e a sua luz vai atingindo o coração de cada um. Então, já nos situamos aí. Quem tinha esquecido, relembra, vê as aulas anteriores. São pouquinhas, são só 3 aulas anteriores, né? Pra gente poder ficar com tudo isso bem fresquinho na nossa memória. Hoje nós vamos estudar os capítulos 8 e 9, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 8, Socorros Inesperados. Olha o que Miranda vai dizer pra gente. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Então, gente, aquela equipe não estava lá por acaso. Eles não caíram lá de paraquedas, a equipe de Miranda. Eles não caíram lá de paraquedas, né? A espiritualidade, ela não é desorganizada. Então, para prestar um auxílio daquele tipo, tinha toda uma organização, todo um planejamento, analisado todos os riscos, o que pode acontecer, como lidar com as situações que vêm, porque aquele grupo do Miranda estava sendo muito atacado, né, por várias entidades que estavam incomodadas com aquele auxílio. Mas não existe acaso, a espiritualidade não fica despreparada. Poxa, estão atacando, o que a gente faz agora? Socorro, meu Deus. Não existe isso. É tudo bem pré-estabelecido, tudo muito ajeitado para, né, lidar com todas as situações que acontecem, e acontecem muitas, num socorro como este, certo? E Miranda, ele vai nos explicar que o comportamento daqueles espíritos que tinham desencarnado no desastre, o comportamento deles em vida, um comportamento desequilibrado,
refletia muito no desencarne deles. A falta de preparo, a falta de disciplina no pensamento, nos impulsos, né? Então esse comportamento infeliz em vida refletia na morte, porque eles estavam com dificuldade de aceitação, né, de perceber que tinha um auxílio ali, porque não tinham se preparado de maneira alguma para aquele momento. Olha o que ele vai narrar pra gente. Em razão do comportamento infeliz em vida, cada perispírito assinalava os sentimentos antes vivenciados e agora externava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Então, uma pessoa, né, que teve uma vida desequilibrada, né, que cultivava hábitos ruins, quando ela desencarna, né, nessa situação de um desencarne inesperado, o perispírito dela mostrava aquele desequilíbrio em forma de úlceras, deformações, amputações. Uma pessoa que utilizava o seu braço para o mal, de repente ela desencarna e chega lá sem braços. É assim, Camila? É assim de repente? É o que ele está contando aqui pra gente. É isso que narra o Miranda. Porque aquela região estava envolvida num teor, né, numa vibração de um teor tão escuro que chega lá sem um membro ou com alguma deformação ou com úlceras. Olha a importância da gente fazer aqui, da gente se melhorar aqui. Não vamos deixar para sermos melhores ao desencarnar. Não, quando eu chegar do lado de lá, eu só vou estar envolvido ali com coisas boas, só vou me preocupar em trabalhar para o bem, então lá eu avanço. Tentemos avançar aqui. É um alerta para todos nós. Certo? Muito bem, vamos continuar. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, então, gente, relembrando um pouquinho do que aconteceu na nossa aula passada, o Dr. White, ele tinha tido uma comunicação com um chefe de uma legião trevosa que queria atacar. E eles conversaram normalmente e todos ali conseguiram entender o diálogo. E Miranda estava com uma dúvida em relação a isso, porque o Dr. White era de um país, o Miranda era de outro, e aquele chefe da legião era, né, de uma outra região também, de um outro país, e cada um falava uma língua diferente, mas no fim estava todo mundo se entendendo. Então Miranda queria saber o que tinha acontecido. O Dr. White vai explicar. Ele vai dizer o seguinte: utilizei-me da onda mental, olha só, a onda mental, sem a sua verbalização em palavras. O diálogo se dá pelo pensamento e todo mundo consegue entender. Olha que coisa interessante. Olha que recurso da espiritualidade, porque essa barreira linguística é uma coisa que a gente quer, que nos faz refletir. Ele continua: em face das circunstâncias e do pensamento que elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. O Dr. White se conectou com eles, na faixa de pensamento deles. E não só o chefe, mas todos os membros do seu bando conseguiram entender na língua deles, porque o Dr. White falava pelo pensamento. E essa é uma linguagem universal. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, né, Miranda e os outros, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade de expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. Então, foi uma comunicação toda mental. E é um processo tão automático que as pessoas nem se deram conta do que estava acontecendo. Não, ele está conversando pelo pensamento, eu estou entendendo a minha língua, aquele ele está entendendo a língua dele. É uma coisa bem natural, né? E ocorre muito do lado de lá. Essa tarefa de interpretação da linguagem é uma característica do perispírito, que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Então, gente, nós que tivemos existências, nossa, quantas? Centenas e centenas. E a gente não pode achar que sempre foi no mesmo país, né? Ou falando sempre a mesma língua. Nós
andamos por esse planeta todo, todinho. Reencarnamos em tudo que é lugar que vocês imaginarem. E o nosso perispírito, ele grava aquele idioma que uma hora, né, que outrora nós falamos. Então, Camila, falo só o português. Mas o meu perispírito pode ter gravado, né, o italiano, o francês, o inglês, o japonês, o turco. E quando, né, precisar de um diálogo assim, ele vai se lembrar. Ele vai vibrar ali naquela faixa mental do espírito que está conversando, né, do outro perispírito. E aí a comunicação acontece. Então, nós falamos muitas línguas, certo? Tá tudo gravado no nosso perispírito. Muitas comunicações mediúnicas acontecem dessa forma, né? Não é só do lado de lá. Porque no caso aqui, nós estamos falando de um diálogo só de pessoas desencarnadas. Mas aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sou, né, médium de psicofonia, mas vamos supor que eu seja. E aí, vem um espírito italiano, por exemplo, que quer se comunicar em italiano. Se o meu perispírito, né, tiver na sua... uma vivência minha anterior em que eu falei essa língua, pode ser que eu consiga me comunicar. Isso pode acontecer. O próprio Chico, que só tinha o primário, deu várias comunicações em inglês, né? Teve uma psicografia dele, inclusive, que ele fez em inglês e ao contrário, né? Porque o perispírito dele tinha gravado isso. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa corriqueira, né, que acontece sempre, mas pode acontecer. O que normalmente ocorre, né, o mais comum é se esse espírito italiano vir se comunicar, a nossa faixa mental vai estar ali, né, conectada, e eu vou transmitir. Ele vai falar em italiano, mas eu vou transmitir em português. Beleza? Então é isso. Muito interessante, né? Um processo, olha aqui que o Dr. White está falando, é um processo que ocorre com tanto automatismo e naturalidade, sem que haja esforço, que muitas vezes nós nem percebemos. Bom, o socorro, ele não parava, gente. Não tinha nem como Miranda ficar ali muito tempo, tirando dúvidas com o seu instrutor, porque toda hora aparecia uma situação em que eles tinham que resolver, então o socorro não parava. E olha que interessante, né? Gente, muita gente desencarnou nessa tragédia. E todo o socorro que a espiritualidade podia contar era bem aproveitado. E tinha um grupo de espíritos que estava fazendo um trabalho incrível. Olha o que o Miranda vai falar pra gente. Muitos espíritos eram auxiliados graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Generosos e ingênuos, dedicavam-se com alegria infantil ao socorro dos nossos irmãos vitimados, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Então eram servidores polinésios que habitavam ilhas bem remotas, bem afastadas, e eram tidos por todo mundo como pessoas, como primitivos, ignorantes, né? E ninguém dava muita importância. E lá estavam prestando socorro às vítimas. E eles eram de uma alegria quase que infantil, cantando canções, né, com roupas bem coloridas, bem alegres, tentando colocar para cima, né, aqueles que estavam sofrendo. Olha só como a nossa percepção muitas vezes é errada, né? A gente acha que uma pessoa é ignorante, é muito simples. Na verdade, pode ter ali um grande espírito, que era o caso desses servidores polinésios, né? Interessante isso aí. Retornando à colônia, porque eles precisavam descansar, né? Ninguém, né, fica trabalhando ali sem parar, ninguém não, né? Deve ter com certeza os espíritos mais avançados que nem conseguem, nem tiram descanso. Mas Miranda e seus colegas precisavam sim voltar à colônia, tomar um banho, se alimentar, né, e tirar um cochilex para depois voltar ao trabalho com as energias, né, revigoradas. Então, voltaram à colônia para ter um momento de descanso. E aí, Miranda vai dormir e ele tem um sonho que ele narra sendo muito real e muito bonito. Camilo, o espírito ele sonha
sonha, nós vamos ver, né, o próprio André Luiz, lá em Nosso Lar, tendo um momento de sonho, onde ele até reencontra com a sua mãe. Então, Miranda estava acontecendo a mesma coisa. O perispírito, ele fica ali descansando. O perispírito, ele é matéria. Mas o nosso espírito, ele fica liberto e vai a várias regiões. Então, existe sonho do lado de lá, sim. Né? Quando nós dormimos aqui, o nosso perispírito sai, né, para trabalhar ou para fazer outras coisas. E quando nós estamos desencarnados, o nosso perispírito descansa e o nosso espírito sai livre. Tá certo? Então, ele tem esse sonho onde ele estava numa região de uma beleza inimaginável, com melodias sublimes, e ele está na presença de um ser de muita luz, em que fala palavras, né, sobre fraternidade e tudo mais, e ele retorna ao seu perispírito com a sensação de paz muito grande. É um sonho, né, muito bonito que ele narra pra gente. Esse é o nosso capítulo 8, agora nós vamos para o capítulo 9, Desafios Existenciais. Miranda, ele fala pra gente que da colônia dele, ele podia ver tempestades vibratórias que tinha do lado de lá. Foi um momento, gente, né, e normalmente é assim quando tem essas catástrofes, é um momento em que o planeta todo fica muito sentimental, né? Não tem como a gente não se comover com aquela situação. Então, a gente acaba, muitas vezes, baixando a nossa guarda, emitindo sentimentos, né, de muita tristeza, de muita mágoa, alguns de revolta. E isso, né, faz com que a vibração do nosso planeta ela fique ali prejudicada. Então, de onde Miranda estava, ele conseguia ver essas tempestades vibratórias que produziam, eram tão fortes, que produziam raios, relâmpagos, né? De uma maneira bem ameaçadora mesmo, sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. Era uma cortina negra. Isso, tempestade, raio. Ele cita até que tinha, deixa eu ver como é que ele coloca aqui, choque de temperaturas, sim, tipo tufão, tipo aquele tufão, furacão, coisas assim. Ele coloca como se fosse assim, um furacão de energias, um tufão de teor negro, tudo isso na parte espiritual, por causa do pensamento, né, de nós encarnados e também dos desencarnados que estavam revoltados, dos sobreviventes que estavam magoados e faziam todos esses efeitos assim, bem prejudiciais. Então, Miranda necessitava ficar ainda mais vigilante para não entrar naquela vibração. A condensação das energias mórbidas, a semelhança do que acontece na atmosfera terrestre, com o choque das temperaturas fazendo desencadear as tormentas, os tornados. Tornados, era isso que eu queria falar. Eu falei tufão, falei mais alguma coisa, mas era tornados. Os tornados sucediam de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Então, né, um clima realmente bem tenso. Então, teve já o momento de descanso, retornaram à região atingida pelo tsunami e várias situações em que necessitava ali do socorro da equipe do Dr. White. E Miranda observa, né, em dado momento, uma mulher que estava passando por um processo bem difícil. Vamos entender essa história. Quem leu aí já sabe do que vai se tratar. Miranda observa o sofrimento de uma mulher que era explorada por um homem com um aspecto horrível. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Então ela tinha desencarnado, né, no tsunami, não tinha conseguido se desprender do corpo, né, que já estava inclusive em decomposição cadavérica avançada, mas ela não conseguia se desprender e estava sendo obsediada por esse rapaz, por esse cara. E ela ficava ali tentando movimentar o seu corpo sem vida, e ele, que tinha um aspecto horrível, fazendo ela ali sofrer ainda mais. Era uma cena triste, chocante. E aí Miranda observa que uma senhorinha
bem velhinha, se aproxima, pedindo ajuda aos benfeitores, afirmando que aquela mulher era sua filha. E aí essa senhora vai começar a narrar a história daquela garota, nos mostrando o porquê dela estar naquela situação agora. Vamos ver? Minha filha casou-se com 14 anos com um homem bem mais velho. Assim, a gente fica até chocado com essa idade, né, de 14 anos. Mas naquela cultura não era algo extraordinário, não. Ela fala que tudo aconteceu conforme as tradições da família. Então ela tinha 14 anos, ó, casou com um bem mais velho, mas aparentemente respeitável e digno. Passados 2 meses depois de casados, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moças inexperientes e sonhadoras vendiam corpo em volúpias de paixões. O próprio marido pegou a esposa e colocou ela num prostíbulo de luxo que era dele, né? Estava na propriedade dele e tinham várias outras moças nessa situação. E ele colocou ela à disposição para quem quisesse usá-la. E ela continua. Minha menina foi estimulada à exploração carnal. Recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Então, né, não era brincadeira ali não. Foi submetida, né, a uma cirurgia para não engravidar, para não ter esse problema. E ela era especialista numa determinada dança, né, e isso fazia com que ela fosse mais procurada do que o normal. A história não para aí não. Com o desgaste natural, isso a mãe dela narrando, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes. Então ela fazia coisas indescritíveis, né, no campo sexual. E para tanto, passou a consumir o quê? Como é que pode piorar essa situação? Passou a consumir drogas terríveis. Porque ela não estava dando conta. Ela sempre precisava se vender e oferecer mais e estar bem, aí só a droga podia deixar ela ali, né, aparentemente bem feliz. Então ela complicou ainda mais a existência com o uso de drogas. E lá estava, né, desencarnada por conta da tragédia. A mãe que estava viva, que estava encarnada, quando viu a filha fazendo tudo isso, diz: as dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Então o desgosto foi tão grande para aquela mãe que o coração dela não suportou. E aí ela veio a desencarnar. E estava agora, né, do lado de lá, vendo a filha também desencarnada, passando por esses tormentos. E o homem que estava explorando ela, quando nós lemos, né, a gente fica achando que é o marido. Mas não era não. Ó, era uma coisa do passado. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina traíra terrível amante de outra existência que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico. Então aquele homem era um amante dela da vida passada. Da vida passada. Que fez com que, né, através de uma obsessão ali ferrenha, ela continuasse naquela exploração sexual sem se importar, né? E o que o marido submetia a ela, ela topava. Estava sendo obsediada pelo amante, porque ele queria também ali, né, ver que ela decaindo cada vez mais e sugar suas energias também, aproveitar aquela situação de alguma forma. Enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessíveis terríveis,
Então ele, vendo, né, aquela situação em que ela estava se colocando, passou a explorar ainda mais. Ficou enciumado da sua amante do passado estar, né, numa outra situação com um outro homem, então começou a obsediá-la. E ela, o seu próprio organismo físico estava diferente. A mãe dela narra isso. Eu não coloquei aqui, mas tem no livro. A mãe dela fala que ela de repente emagreceu muito, estava com um comportamento bipolar. Quem era? Era o obsessor. E eles estavam de um jeito que era difícil separar um do outro. De tanta simbiose que estava ali. E aí, Miranda se aproxima dela para fazer o socorro. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, era muçulmana, né? Dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Então, eles fizeram ela dormir. Né? Foi quase uma coisa obrigada mesmo. Precisava tirar suas energias ali para que ela adormecesse e conseguisse ser levada para um outro local para receber um tratamento mais adequado. O mesmo foi feito, né, com o obsessor dela. Quando eles conseguiram fazer com que a moça dormisse, eles começaram a fazer o desprendimento ali dela do corpo físico, né? O desligamento das suas vísceras orgânicas, porque ela estava muito apegada à matéria ainda. E esse é o primeiro passo, né? Para ser levada para um outro local para receber o auxílio, é se desligar daquele corpo que já não tem mais vida. Então eles fizeram isso. Conseguiram, né? Depois dos passes, né? Das orações, conseguiram fazer isso. E aí retiraram ela. O malfeitor, antes de entrar no torpor, ele bradava em alucinação com medo de perder quem? A mulher, a sua presa, que ele explorava já há tantos anos. Enquanto o Abdul, que era um dos membros lá da equipe de Miranda, conversava com ele com ternura, com energia, sobre o crime que ele tinha feito, né, informando que aquela exploração infeliz que ele fazia com a moça tinha chegado ao fim. E como a morte tinha chegado para a moça e ela ia enxergar as coisas de uma forma diferente a partir de agora, ele ia ser chamado a prestar contas daquela crueldade que ele tinha feito. Ambos iam ser chamados a prestar contas, porque ela não era só uma vítima, né? Ela tinha sua parcela de culpa e tinha os seus crimes também, né? Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Essa posição de vítima ela não existe, gente. Porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas nos códigos da justiça divina. Então não existe vítimas. Nós não somos vítimas. A moça, né, não era só uma vítima, uma injustiçada da justiça divina. Ela tinha a sua parcela de culpa e de crime, como eu falei. E nós também não somos vítimas, pessoal, das situações que nos ocorrem. Algo estamos a resgatar com certeza. Né? Tenhamos a certeza disso. Não somos vítimas. A observação desse fenômeno perturbador, que fenômeno? A obsessão. Sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental, a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência. Então, nós somos aquilo que nós pensamos. E se o nosso pensamento está num teor vibratório baixo, com quem nós vamos nos conectar? Percebem? E aí, muitas vezes, vão obsessões aí de longos anos, de longas vidas. Nós não fomos gente desse mundo na vida passada, nas anteriores também. Então, quem é que está nos acompanhando agora? Com certeza nós temos aqueles débitos do passado. E como é que a gente pode fazer para isso não nos perturbar? Temos que orar e vigiar sempre. Sempre que der. Sempre que der. Né? Porque ninguém fica ali, né? Espiritualizado 24 horas por dia, todos os dias, 7 vezes por semana. Não tem como. Nós não estamos assim ainda.
Mas sempre que a gente tiver, recuperar o equilíbrio, porque nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que é certo. E quando nós recuperarmos a razão, a gente ora e vigia e nos protege. E aí a guarda vai abaixar e vai vir aquela situação, a gente vai estar envolvido. Peraí, deixa eu lembrar de Deus. E a gente faz tudo aquilo. E volta a ler bastante evangelho toda hora e bastante prece. Né? Isso aí tem que ser uma coisa da nossa rotina. É orar e vigiar sempre. E claro, né, as palavras elas até convencem, gente, mas o exemplo ele arrasta. Se nós mostrarmos que estamos diferentes, que estamos mudados para melhor, esses espíritos, uma hora ou outra, vão se afastar. Agora, se nós mostrarmos que somos os mesmos, com os mesmos comportamentos, algumas vezes até pior, porque agora nós temos o conhecimento, né? Aí a gente vai se tornar realmente obsediados, sempre. Então, né? Essa mudança de comportamento, ela é muito importante. Quando as criaturas compreenderem que são responsáveis por tudo quanto lhe diz respeito, nada que está acontecendo na nossa vida é por acaso. Nada. Nós somos responsáveis eternamente pelos nossos atos. Eternamente. Quando nós tivermos noção disso, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade. Porque se o momento é de dor, de sofrimento, o que eu posso ter feito? O que eu posso ter plantado para isso estar acontecendo agora? Quando eu perceber que comportamento meu que sucedeu a isso, o que eu vou começar a buscar a partir de agora? A paz, a harmonia e a felicidade. Vão se alterar os comportamentos individuais e coletivos. Mesmo que é esforço, e é um esforço grande, né? Ao invés do prazer desgastante de um momento, com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. É isso que nós temos que sacrificar. Né? Esse prazer desgastante, que é momentâneo, que passa, e as consequências são tão graves. Para que buscar? Vale a pena? Não vale a pena. Que a gente vai plantando ali tanto tempo. Se nós estamos felizes à custa da lágrima do outro, tem alguma coisa errada. O Haroldo Dutra disse isso pra gente, num vídeo muito bom dele, inclusive. Então nós temos que nos observar, falar, peraí, se isso que eu estou buscando está fazendo mal pro outro, provavelmente está fazendo mal pra mim também. E a colheita vai vir em tanto tempo, vale a pena? Não. Então o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar harmonia e a paz. É isso que o Miranda tá falando pra gente. As palavras do Miranda, tá, gente? Nada da Camila aqui. A vida física, ela disfarça pela aparência o espírito, que, habilmente, se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. Então a gente consegue disfarçar, né? A gente consegue disfarçar aqui. Eu posso chegar, né, no centro com vocês e falar, confrades, irmãos em Cristo, bênçãos do alto. E o meu interior como é que é? Povo velho chato. Povo velho falso. E eu sei o caminho, eu sei que isso não é correto. Mas eu tô me esforçando para mudar? Não tô. E aí quando eu desencarno, eu vou falar assim, confrades. E quem vai falar assim, oi? Os trevosos. Porque eu não vou conseguir mais disfarçar. Os trevosos vão falar, e aí, vem aqui, camarada. Me abraça aqui, Camila. Vem pra cá, tem uma caverna ali te esperando. Não tem como a gente colocar a máscara para sempre. Ela cai. Então, sejamos verdadeiros. Vale mais a pena. A realidade que nos caracteriza, nos mostra quem realmente somos durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e de equilíbrio. A realidade, ela vem. Né? Muito interessante, né? E dura, né? Nos faz refletir de que não temos tempo a perder. A hora é agora, gente. Não tem como fugir. Olha o momento que nós estamos vivendo. É a transição batendo aqui na nossa porta. E ela precisa, essa mudança,
né? A gente quer que o planeta mude para melhor, todo mundo anseia isso. E essa mudança ela tem que ocorrer principalmente, né, e inicialmente nos nossos corações, né? Então, sem adiar mais esse compromisso conosco mesmo, vamos mudar para melhor, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, então, bom proveito aí para vocês e até a próxima, se Deus quiser.